Esse é o software que a gente vai usar, é o ColiOP, tá? Ele tem vários resolvedores para problemas de programação inteira, programação binária e alguns para não linear também, tá? Mais para frente eu explico melhor qual é esse problema, mas para cada problema genérico, a gente precisa construir algumas estruturas que o software precisa que esteja na linha de código dele para ele interpretar corretamente. Então, tem alguns casos que possa ser interessante trazer uma dessas linhas de código dizendo para o software qual resolvedor você quer que ele execute, mas aqui não é necessário, tá? Você pode deixar ele no solver padrão, que, se eu não me engano, o solver padrão dele é o branching cut. Eu acho que é. Mas depois eu dou uma olhada lá no manual para confirmar para vocês. Então, a princípio, vocês não precisam colocar qual solver vocês queiram, não, tá? Pode deixar tudo como padrão. Agora, as estruturas que precisam ser declaradas, né? Aí eu vou marcar em azul, deve ficar mais claro para vocês, porque eu acredito que esteja pequeno na tela. Eu estou vendo espelhado aqui, eu acho que está meio borrado, mas eu vou marcar para vocês. Então, as estruturas que precisam constar em qualquer problema, né? Essa primeira marcação, que são os parâmetros, né? Ele não faz uma separação entre conjuntos e parâmetros do problema, ele considera tudo parâmetro. Então, nessa primeira estrutura, a gente vai declarar para ele quais são os conjuntos do nosso problema e os parâmetros, né, que são os dados do nosso problema. Então, a gente vai precisar declarar conjuntos, que nesse problema aqui são programas, e os demais parâmetros, que aqui só tem um, que é esse parâmetro tempo. Aí depois eu volto nesses parâmetros. Vamos para as estruturas primeiro. Então, parâmetros, as variáveis, as objectives, que ele chama, que o análogo para a gente é a função objetivo, e, por último, as constraints, que são as restrições. Tá? Em versões mais novas, vocês podem substituir esses nomes em violeta aqui, respectivamente por var, obj e com. Tá? Esse modelo foi escrito numa versão anterior, então ele está com as versões por extenso. Tá? Ou usa um ou usa outro. Então, constraint, só constraint ou só com, né? Só com ou só constraints. Deixa eu voltar aqui. Só constraints. E o mesmo para os outros. Ou objectives ou obj. Ou variables ou var. Ou parameters ou par. Versões mais novas vão entender os dois corretamente. Então, são essas as estruturas que precisa constar. Né? Aí, antes da gente detalhar cada estrutura dessa, eu vou narrar basicamente que problema é esse. Tá? Esse problema, salvo engano, ele é de
Deixa eu lembrar aqui. Aqui está constando como PCV, mas ele é só análogo ao PCV. Eu acho que de cor ele é um problema de pintura em que eu tenho que fazer uma sequência, né, uma ordem de execução de pinturas numa fábrica, em que eu preciso determinar a ordem que eu vou fazer cada tarefa. Então, eu tenho 6 tarefas aqui. Cada tarefa tem um tempo que pode ser... Acho que nesse problema não tem o tempo de fato da execução da tarefa, mas tem o tempo para troca de tarefa. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a pintura de uma tarefa, eu preciso setar as ferramentas que eu tenho para pintar, para fazer aquela tarefa de pintura para a tarefa 1. Aí, quando eu parto para a tarefa 2, eu preciso reorganizar esse setup, né? Que aqui pode ser, acho que até um tempo de limpeza entre cada ferramenta usada, para eu poder partir para outra pintura. Então, esse tempo aqui é o tempo de setup das minhas ferramentas para eu poder partir para a próxima pintura. Mas poderia ter também, além desse tempo de troca de uma tarefa para outra, poderia ter também o tempo de execução da tarefa, que aqui não tem. Então, só consta isso. Então, tem um tempo para troca e eu preciso determinar a ordem que eu vou fazer cada tarefa. Né? Como eu tenho tarefas de 1 a 6, eu posso ter, por exemplo, uma sequência de tarefas do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Nessa ordem. Eu começo na 1, vou para 2, da 2 para 3, da 3 para 4, da 4 para 5, da 5 para 6. Então, esse problema, ele quer definir qual é a ordem de execução das tarefas. Considerando a minimização do tempo de troca dessas tarefas, que tem como base esse parâmetro tempo. Então, esse tempo aqui significa que se eu começar na tarefa, deixa eu ver aqui, 0 a 6, 0, 1, 2 e 0, 1, 2, 2. Então, a execução da tarefa, linha 1, coluna 3, ele é 0, 1. Então, é o tempo de troca da tarefa 1, linha 1, né, 0, 1, da tarefa 1 para a tarefa 0, 1, 2. Então, 11 é o tempo de troca entre a tarefa 1 e a tarefa 2. Então, se eu comecei na tarefa 1 e eu vou trocar em seguida para a tarefa 2, eu levo 11 unidades de tempo. E é assim que a gente faz a leitura correta dessa tabela. Então, era como se tivesse análogo no problema de vocês lá, na formulação geral, um parâmetro de tempo, que é indexado entre dois índices I e J. Esses índices estão indexados no conjunto programas. Aí vai depender de cada parâmetro
de cada problema, né? Pode ser indexado a um único conjunto ou a dois conjuntos. Aqui a gente não costuma colocar 3, não. Mas um, dois ou nenhum também. Então, essa é a interpretação do problema. Aí, sabendo o que a gente precisa fazer nesse problema, né, que é saber a ordem, eu vou ter aquela mesma lógica. Eu tenho variáveis, eu tenho conjuntos, variáveis de decisão, função objetivo e restrições. Nesse problema, a gente tem um conjunto, que é o conjunto de tarefas, que aqui optou-se por chamar de programas. Tem esse único parâmetro de tempo, tem a variável x, que determina qual é a sequência da tarefa, né? Que aqui, salvo engano, eu acho que é se a tarefa no primeiro índice precede a do segundo índice. Então, tem uma relação de precedência, né? Quem vem primeiro. Poderia ser o contrário também, fazendo ajuste nas restrições. Mas é quem precede. Então, se uma precede a outra, é uma decisão binária, então, lá no nosso probleminha, estaria escrito que é uma variável binária. Então, tem que vir aqui e declarar como binário. Essa FO de minimizar o tempo e as restrições, que é determinar quem é predecessor e quem é sucessor de quem, que é uma soma das variáveis igualadas a 1, seguindo a sequência de sucessão e predecessão. Aí, como que a gente faz isso no programa? O que está escrito lá como conjunto, a gente vem aqui e dá um nome para ele, né? Dá um nome qualquer, nós chamamos de programas. E se é conjunto, a gente tem que declarar ele como set. Então, se é conjunto, dá um nome para ele. Programas, poderia ser I, poderia ser J, poderia ser qualquer coisa. Aqui, o nome de programas. Aí, qualquer coisa que a gente declare em parâmetros, a gente precisa dar o comando de atribuição, né? Que é o 2 pontos igual. Então aqui, basicamente, a gente está dizendo que programas é igual a, né? Ou aqui, em linguagem computacional, ele recebe. Então, programas recebe a função set, que é conjunto, e eu digo para ele qual o tamanho do conjunto. Aqui ele está indo de 0 a 6, porque nesse problema tem um ajuste que a gente coloca um vértice adicional para não ter problema de retorno de ciclo, porque é um problema que faz sequenciamento da produção, tá? Ele é um pouco mais complicado, mas não é para se ater ao problema, e sim à modelagem, tá? Então, tem esse conjunto, eu disse que é conjunto pelo set, e estou dizendo qual o tamanho desse conjunto. Ele vai de 0 a 6. Tá? Poderia ser de 1 a 6, de 1 a 5, de 1 a 4. Esses dois pontinhos significa que eu estou partindo do 1 e estou indo até o 4 com uma unidade de distância, tá? Mas poderia ser também 1,2, 3,4, tá? Poderia ser uma outra forma, mas eu não gosto muito não, que é colocar, por exemplo, assim, 1 parênteses 1 e 4. Queria dizer que ele começa no 1, ele anda uma distância de 1 e vai até o 4. Né? Então, isso aqui seria equivalente a esse set de 1, 2, 3, 4. Ou simplesmente dois pontinhos. Okay?
Aí se eu trocasse no parênteses por 2, ele andaria 2 unidades. Então seria 1, 3, aí 5. São pequenos ajustes que tem que fazer. Eu não gosto muito dessa notação não, porque ela é mais confusa que outra coisa. Mas aí definiu conjuntos lá, de 1 até 4, por exemplo. Aí deixa eu voltar para o original, 0 e 6. Ô, Breno, mas espera aí. 1, 3 e 5 não ficaria mais restrito? Começaria no 1, daria um passo de 2, né? 1, Isso, depois 3, aí depois outro passo, 5. isso. Não, ele não tem nada a ver com esse problema, não. É só um exemplo. Ele, Ah, tá. ele, ele se fosse usada essa notação, no caso você ia perder o 0, ia perder o 2, ia perder o 4. Então, não é equivalente, não. É só uma notação, é só um exemplo para notação, tá? Porque ele pode fazer de saltos também. Ah, tá. Beleza. Ok? Se você estivesse pedindo, sei lá, só números ímpares, aí seria 1, 3, 5, por aí. Isso. É uma Beleza. forma equivalente para esse problema, no caso de serem ímpares. Aí, ok, depois que eu coloquei o conjunto e o tamanho do conjunto, eu dou um separador de linha aqui, que é o ponto e vírgula. Não esqueçam que esquecer isso gera uma série de erros, porque se eu esquecer isso, significa que eu não estou pulando linha e esse tempo, o fim de programas e o início de tempo, eles são a mesma coisa para o software. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui e ele vai implicar com erro aqui. Ele já estava falando, o símbolo tempo não foi definido. Erro de sintaxe. Aí tem uma atribuição e ele esperava ponto e vírgula. Mas repare que é na linha 5. É onde está marcando lá. Na 5, depois ele pula para 18. Só que o problema não é na linha 5. A linha 5 está certa. Essa linha de tempo aqui está certa. O erro está antes dela porque faltou esse separador. Então, por algumas vezes, vocês vão ter que ter calma nessas mensagens de erro, porque às vezes não é tão simples de ler. Ele mostra que o erro está na linha definida aqui, na linha 5, mas eu estou mostrando para vocês que a falta da separação de linha aqui que gerou isso. Então, aí eu vou procurar o erro no parâmetro de tempo, vou trocar, tem alguma coisa errada aqui, e eu conserto e ele não volta de jeito nenhum, ele não dá como certo de jeito nenhum, porque não é nessa linha, é na linha anterior. Que é isso? Se eu rodar, vocês vão ver que não tem erro nenhum. Ele roda lá. Então, esquecer separadores, né? Pular um ou colocar um separador que ele não entenda, gera esse tipo de erro também. Mas então uma dúvida. Toda vez que der, tipo assim, linha 10, o problema tá na 9, é sempre na Não, anterior ou não, não? não, não. Não, pode ser na linha que ele indica também. Por isso que tem que olhar com calma. Tá. Mas geralmente, quando ele dá esse tipo de erro, quase sempre está na linha que ele indica assim, tá? Mas aí vamos lá. Então, defini esse conjunto, pulei a linha lá com o indicador, aí eu vou declarar agora o meu parâmetro, né? Que é o parâmetro de tempo, é o tempo de troca entre a tarefa I e a tarefa J. Aí, só repare que eu estou dizendo, é o tempo de troca entre a tarefa I e a tarefa J. Só que aqui eu estou usando o mesmo conjunto, né? Aí, por que isso? Porque a gente só tem um conjunto, né? As tarefas só tem um conjunto. É o conjunto de tarefas ou programas, né? Que vai de 0 a 6. Não tem necessidade de eu criar dois conjuntos com nomes diferentes, por exemplo.
Por exemplo, programas 1 e programas 2. Porque lá, no enunciado, ele está dizendo que é IJ aqui. Né? Aí, eu vou colocar programas 1 e programas 2. Se eu fizer isso, não vai ter erro, tá? Não é problema, mas a sua... Peraí, o que eu digitei errado aqui? Programas não definidos. Tá vendo? Porque aí eu troquei o nome de um, ele gera uma série de erros porque programas não foi definido. Então, para ficar mais fácil o exemplo, deixa eu voltar para o programas, eu coloco programas 2 lá. Pelo menos assim não gera erro. Ele não é problema fazer isso, tá? Só que não tem necessidade. É uma linha duplicada aqui. Porque eu estou dizendo para ele duas vezes que eu tenho o mesmo conjunto, né? Se eu estou tratando de tarefas, de programas aqui, eu não preciso declarar dois conjuntos só porque eu tenho mais de um índice atrelado a ele. Então, aqui é a lógica de índices. Mesmo que eu diga que aqui os índices são I e J, né, o tempo de troca do programa 1 para o programa 2, né, do programa I para o programa J, eles estão atrelados ao mesmo conjunto. Então, não tem necessidade de duplicar aqui. Vocês podem deixar do mesmo jeito, programas, que ele vai entender que ele está indo de 0 a 6 nesses dois índices, e a única coisa que precisa fazer sentido é o tamanho da matriz. Que aí sim, se está indo de 0 a 6 aqui, eu tenho que ter 7 elementos. Então, vamos lá. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Isso precisa estar certo, né? Que é o tamanho da matriz. Se tiver qualquer coisa diferente disso, ele vai reclamar, né? Linha e coluna também. Então, ó, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5 e coluna 6. Então, tem que estar certinho. Se é o tempo de troca das tarefas, eu tenho 6 tarefas, é uma matriz 7 por 7. Então, tem que estar certinho aqui. Aí, como que a gente declara essa matriz? Matriz, só antes da gente voltar, antes de declarar matriz, vamos declarar um vetor. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um tempo 2 aqui. E o tempo 2, ele é um vetor que diz o tempo, por exemplo, o tempo de execução de uma dada tarefa. Como eu disse, tem o tempo de troca das tarefas, e nesse problema não tem, mas poderia ter o tempo de execução, né, de uma dada tarefa. Se é o tempo de execução da tarefa, é o tempo de execução da tarefa I, né, ou tarefa J. Então, esse parâmetro ele também está atrelado a programas, mas somente a programas. É um vetor, não uma matriz. Então, aqui o tempo está indexado a I. Né? Por exemplo, o tempo 2 ele tem índice I. O tempo 1 ele tem índices I e J. Então, por isso que eu coloquei programas, vírgula, programas aqui. Tá? E o separador para indexação de parâmetros é a vírgula, tá? Não pode ser ponto e vírgula, por exemplo. Se eu colocar ponto e vírgula, ele vai reclamar. Vamos ver? Deixa eu salvar. Coloquei. Linha 6. Aí ele dá aqui, ó, linha 6, erro. Né? Inesperado, ponto e vírgula, esperado, fechamento. Né? Esse colchete aqui. Espera aí, sai daqui. Esperado colchete. Aí você leu lá,
Está dizendo aqui que ao invés de ponto e vírgula, então, era para pôr colchete. Aí eu coloco. Mas e aí? Aí eu vou lá e vou de novo. Aí ele vai dar outro erro. Porque não é isso que ele esperava. O tempo não foi definido. Aí ele está dizendo agora que era para fechar e está esperando um ponto e vírgula. Então tem que ler com calma. Não é porque ele está dizendo que ele esperava alguma coisa aqui que a gente tem que trocar. O erro aqui era ter trocado a vírgula pela ponto e vírgula. Então não é vir aqui e fechar. É vir aqui e colocar um separador de índice. Eu estou trocando do índice I para o índice J aqui, que é o mesmo conjunto. Aí vamos para a interpretação dos vetores. Então tem um vetor que diz o tempo que uma tarefa leva. Então vamos dizer que ele leva, ó, o 0, ele leva 8, não, o 0 é artificial. Vamos deixar o 1000 mesmo. Mas a tarefa 1 ele leva 8 unidades de tempo, a tarefa 2 leva 7 unidades de tempo, a tarefa 3 leva 15 unidades de tempo, a 4 leva 20 unidades de tempo, a 5 leva 9 unidades de tempo e a 6 leva 11 unidades de tempo. Então aqui eu tenho um outro parâmetro de tempo, que aí agora está indexado somente a programas, que é o tempo que um programa leva para ser executado. Ele é um vetor, porque ele está indexado só a um conjunto. Aí como que a gente declara ele? Eu dou um nome para ele, que é o tempo 2, nome. Aí eu abro colchetes. Quando eu abro colchetes, eu estou dizendo para o software qual é o tipo de parâmetro, né? Se é um vetor, se é uma matriz, se é um vetor ou uma matriz. Quando eu abro, eu digo para ele se ele está indexado só a um conjunto ou a mais de um conjunto, né? Se eu coloco vírgula, eu tenho que colocar outro nome aqui. Outra vírgula, outro nome, se ele fosse indexado, e assim vai. As vírgulas indicam a quantidade de índice que aquele parâmetro está indexado. Que esse tempo 2 ele é só um vetor, então é só um, que é programas. Aí, bom, eu já dei o nome e disse a quantos índices ele está atrelado, que é um só. Aí, depois disso, eu digo para ele, olha, esse parâmetro indexado a programas, ele tem esses valores. E como que eu digo isso? O símbolo de atribuição. 2 pontos igual. Então, eu atribuo valores a ele. Ou seja, isso é igual a, que não é igual, que alguns softwares usam atribuição como igual. Se a gente colocar aqui, vai dar erro. Vamos ver lá. Ó, tempo 2 não foi definido. Porque o software não entende o igual como atribuição. Tem que ser o 2 pontos igual. Olha lá. Ó. Agora ele lê. Aí eu estou dizendo para ele, ó, estou atribuindo valores para esse parâmetro, tá? Aí eu abro parênteses e coloco os valores de acordo com o tamanho do conjunto que eu indexei aqui, que é programas. Ele vai de 0 a 6, ele tem 7 valores. Então, aqui dentro precisam ter 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É assim que a gente declara um vetor. Uma matriz, aí ela é parecida com o vetor, só que ele tem mais linhas, né? Aí como que eu faço? Dou o nome de novo, os índices, e começo a atribuição. Aí vocês podem ver aqui. Eu comecei com um parênteses fora, e é até bom que ele esteja assim, porque ele deixa mais claro como que a gente declara matrizes.
eu preciso iniciar e terminar com esse parênteses, tá? Então, isso indica a abertura da matriz e isso indica fechamento da matriz. Esse ponto e vírgula aqui, só lembrando, é o pula-linha, tá? É o término dessa atribuição. Então, ao colocar isso aqui, né, esse parênteses de abertura e esse de fechamento, significa que eu agora estou colocando valores dentro da minha matriz. Aí, depois disso, eu posso fazer como se fossem vetores, né? Eu abro novamente o parênteses, coloco os valores para aquela linha, né? Por exemplo, aqui eu estou na linha 0. A linha 0, a matriz linha 0, coluna 0 tem valor 1000. Linha 0, coluna 1, valor 1000. Linha 0, coluna 3, 1000. Coluna 4, 1000. Coluna 5, 1000. Coluna 6, 1000. Coluna 7, não, 6, perdão, começa no 0. 6.000. Sempre indicando a vírgula como a passagem para a próxima coluna, né? Então, coloquei um aqui, vírgula para o próximo elemento. Dou o próximo elemento, vírgula para o próximo elemento, e assim vai. Aí, depois que eu terminei de escrever a primeira linha, né, eu fecho, como eu fiz no vetor lá, fecho o parênteses, e coloco a vírgula, indicando que eu estou pulando a linha da minha matriz, né, que é diferente do pular linha do software, que é o ponto e vírgula, né? As vírgulas aqui, eles separam momentos que a gente está percorrendo dentro da programação. Então, aqui é a troca de colunas, né? A vírgula indica a troca de colunas, e fora dos parênteses ele indica a troca de linha. Então, se aqui é a minha linha 0, eu pulei a linha e agora eu vou para a linha 1. Linha 0, agora linha 1. E escrevo de novo. Cada coluna para aquela linha. Linha 1, coluna 0, 1000. Linha 1, coluna 1, 1000. Linha 1, coluna 2, 11. Linha 1, coluna 3, 7. Linha 1, coluna 4, 11. Linha 1, coluna 5, 11. Linha 1, coluna 6, 1000. Aí, de novo, se eu terminei as colunas, eu posso pular para a próxima linha. E assim eu vou fazendo para cada elemento da matriz até a linha 6, coluna 6, né? Essa aqui, linha 6, coluna 6. Eu terminei a minha linha 6. Se eu terminei, eu não coloco mais vírgulas. Eu posso fechar a minha matriz. Isso aqui. Sem a vírgula. Se eu colocar a vírgula, vamos colocar a vírgula. Se eu colocar a vírgula, ele vai achar que está faltando elemento? Não. Até que não reclamou, não. Então, até poderia ter, mas não é usual. Aonde ele vai reclamar? Se, por exemplo, estiver faltando uma linha. Salvei. Vamos ver lá. Ó, ele está dizendo, ó, vamos lá. Erro na linha 6, tá? Porque isso tudo aqui está na mesma linha para o software, tá? A gente só fez quebras aqui para a leitura ficar mais fácil, mas para o software está na mesma linha. Então, ele entende que tudo vai estar aqui. Então, para ele, vai ser erro na linha 6. Aí ele fala aqui, ó, tem um conjunto
que não está correto. Tem um número de elementos aqui que não está correto. Aí depois ele pula para as próximas linhas e que a gente usa esse parâmetro que ele vai achar, ele vai dizer que tem elementos que não constam nessa lista. Então, ó, tem um elemento aqui para essa tupla de tempo de I e de J que não está constando, que consta no X, mas não consta no parâmetro tempo. Então, isso não pode acontecer. Senão ele vai entender... Ué, volta aqui, senão vou ter que escrever de novo. Ih, perdi os dados. Não quer voltar. Senão ele vai implicar com erro aqui. Não vai voltar, não? Não voltou. Beleza. Mas eu acho que eu dei Ctrl X. Não. Vou ter que corrigir depois. Mas ok. Então agora está certinho. Aí depois de declarar todos os conjuntos e parâmetros, a gente vai para variáveis. Aí, por exemplo, se tem lá x, y, z, né, vai ter que estar tudo declarado aqui. X, y, z. Cada uma delas com as devidas indexações, né? É isso aqui. O x está indexado nesse problema I e J. Como I e J são o mesmo conjunto, é conjunto de programas. Separador de vírgula aqui, para indicar que eu estou trocando de índice. Índice I aqui, depois índice J aqui. Aí aqui não é uma atribuição, é uma indicação do conjunto, né? Ou seja, a variável x, ela pertence ao conjunto 0, 1, binário. Tá? Se eu tivesse um... e depois eu dou o ponto e vírgula que pula a linha. Mas se eu tivesse uma variável que fosse inteira, como que eu faço? Mesma coisa lá. Suponha que tem um y qualquer aqui que é inteiro. Aí eu abro os colchetes, digo a qual conjunto, a qual conjunto ele está indexado, como só tem programas, vamos dizer que é programas. Ele é um vetor, não é uma matriz, então vai ser só programas. E ele é inteiro. Se é inteiro, integer. E ponto e vírgula. Mas ele é inteiro dentro de um dado conjunto. Por exemplo, ele é inteiro maior que 0. Então, 0 e 2 pontinhos. Isso aqui significa que ele é inteiro maior que 0. E se ele não for nem inteiro, nem binário? Suponha que tem um Z lá, de programas. Ele é contínuo, né? Ele é real maior que 0. Real 0. Aí, com isso aqui, vocês ficam isentos de declarar a parte das restrições de declaração de variáveis, porque ela já é feita nesse campo aqui. Aí vocês podem reparar que está até aqui, ó, real maior que 0, inteiro maior que 0. Ou ele poderia ser inteiro dentro do intervalo também, por exemplo, entre 0 e 100. Então, bota lá o 0, 2 pontinhos, igual a gente fez lá para conjuntos. Põe o 0, 2 pontinhos, 100, significa que ele é inteiro entre 0 e 100. Ou real, por exemplo, entre 0 e 50, por exemplo. Então, isso já isenta vocês da parte de declaração das variáveis. Pode fazer só aqui.
A Bárbara pediu a palavra, pode falar, Bárbara. Boa noite, Breno. A minha dúvida é a seguinte: lá em cima você disse que eu não precisava declarar o I e o J. Como é que o programa vai reconhecer aí, no caso dessas variáveis, da declaração de variáveis do Y, que ela é inteira, se eu quiser dizer que só o J que ela é inteira? Porque a de cima ela é binária, tá programas, então ela entende I e o J. Como é que no caso do Y ele vai entender se é o Y ou se é o J? Então, se nos conjuntos, se no seu problema você tiver elementos diferentes, aí sim isso vai fazer diferença. Nesse problema não, porque eu só estou tratando aqui de programas. Então, tem esses 7 programas aqui. A única lógica de usar 2 índices distintos aqui é para saber qual programa precede o outro. Então, só por isso que eu tenho índices duplicados para um mesmo conjunto. Então, aqui tanto faz se o Y está indexado a I ou a J. Mesmo que na declaração, né, na sua formulação matemática, o Y, por exemplo, tivesse indexado a I e o Z, por exemplo, tivesse indexado a J. Porque aqui tanto faz, é tudo programa. A variável Y vai fazer alguma lógica inteira para programas, pode ser tanto I quanto J, e Z vai fazer a lógica que for para programas. Agora, se houver alguma relação entre os índices, por exemplo, eu tenho tal situação que só funciona quando um índice for maior que o outro. Então, por exemplo, as tarefas acima de 3, elas têm uma outra organização. Aí sim, a gente vai precisar dizer nas restrições quem é I, quem é J e como essa relação funciona. Se I é maior que J, se I é menor ou igual a J, aí eu faço tal coisa. Mas para efeitos de declaração inicial aqui, de parâmetros e de variáveis, isso não faz diferença. Talvez só... Ok? Talvez só faça diferença nas restrições. Então tá bom, obrigada. Ok. Então é isso. Aí esses dados são desnecessários. Me deem só um minutinho para ver se eu tenho outra versão desse problema, que eu acabei zicando ele aqui. Eu fui apagar e perdi dados. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque esse é legal, esse é o de sequenciamento. É um problema que vocês ainda não tinham visto. Não, eu vejo depois. Vamos continuar a estrutura deles. Então, foi variáveis. Vocês já sabem agora como declarar uma variável binária, uma variável inteira e uma variável real nesse software. Agora vamos para FO, que aqui ele chama de Objectives. Vocês vão olhar para a FO de vocês lá e na maioria esmagadora das vezes vai ser algum tipo de soma. Então, eu preciso dizer para o software que eu estou fazendo uma soma. E soma é sum, né? S-U-M. Estou fazendo uma soma aqui de elementos desse meu problema. E antes de entrar na soma, ó, reparem que eu estou fazendo uma dada soma, não importa qual é agora. Então, eu faço alguma coisa dentro de Objectives, que aqui nesse caso é a soma, e eu preciso indicar ao software qual a direção de otimização. Então, eu faço qualquer coisa aqui nessa marcação em azul, que é soma, e que vai ser soma em 95% das vezes.
Então, eu estou fazendo algo dentro do Objectives, que aqui é soma, e eu preciso indicar para o software que depois de fazer esse algo aqui dentro, eu indico para ele a direção de otimização, que tem que ser dessa forma, tá? Senão ele não entende. É traço, sinal de maior. Se não for traço, se eu trocar para igual, ele vai reclamar. Que é como se fosse, né? Ao invés de um traço, dois traços do igual. Ele não entende, tá? Então, tem que ser traço, sinal de maior. Como se fosse a setinha de atribuição, a setinha de direção. Então, a direção, nesse problema, é de minimização. Se fosse de maximização, troca min por max. E pula a linha. Ponto e vírgula. Deixa eu ver mais alguma consideração da direção. Direção, minimização. Ah, tá. Nesse problema. Nesse problema, eu quero minimizar os tempos de troca, né? Que é o parâmetro tempo. Os tempos de troca para execução das tarefas na sequência que eu quero. Então, eu tenho os tempos ditos lá, eu preciso fazer uma soma total desses tempos, né? Para saber, de acordo com a minha variável, que é quem precede quem, né? Se o índice I precede o índice J, eu preciso atribuir um tempo, né, para quem precede quem, né, para a ordem que eu tenho. E esse tempo, quando eu somar tudo, quando eu fizer o somatório total, ele vai me dar o tempo total de trocas. E para o sequenciamento que eu quero que ele seja executado no menor tempo possível. Então, eu preciso da variável x, que é se o índice I precede o índice J, e aqui a gente vai precisar dos índices, né, dos auxiliares, porque eu sei que eles estão dentro dos conjuntos de programas, né, do conjunto programas. Eu só tinha dito isso para ele antes. Agora, se houver alguma relação entre esses índices, entre essa indexação, eu vou dizer através dos auxiliares, I e J. Então, agora ele está mais parecido com aquilo que a gente escreve lá, né? Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu estou fazendo um somatório. E esse somatório ele tem índices I indexados a programas e índice J indexado a programas. Então, I está no conjunto de programas, J está no conjunto de programas. Sempre lembrando, quando eu troco alguma nomeação que eu estou fazendo aqui, eu uso vírgulas. Então, se eu tivesse mais índices, dava outra vírgula e escrevia tal coisa. Por exemplo, K em algum conjunto. Ou se eu tivesse relações entre I e J. Por exemplo, isso aqui só vai funcionar quando I maior que J. Eu dou a vírgula também, digo que I maior que J. Qualquer coisa nesse sentido. Mas eu só tenho I e J aqui. Aí eu estou dizendo que os índices auxiliares I e J estão dentro do conjunto programas, e essa é a parte da indexação. Vocês podem lembrar que toda vez que a gente escreve um somatório, abaixo dele a gente diz o índice daquele somatório, ele começa no valor tal e termina no valor tal, né? I igual a alguma coisa na parte de baixo do somatório, I igual a 0, por exemplo, na parte de baixo do somatório, e na parte de cima do somatório é até onde ele vai. Então, I igual a 0 na parte de baixo, e se ele vai até 6, lá em cima é o 6zinho dele, na parte de cima do somatório. É o que a gente está fazendo nesse bloco aqui. Nesse bloco, a gente está fazendo a indexação do somatório. Então, eu abri o somatório com o sum, o SUM aqui, que ele ficou em azulzinho. Eu necessariamente
abro chaves, que a estrutura de soma pede chaves, então eu abro chaves, fecho chaves. Abri e fechei. Aí dentro dele tem essa lógica estrutural. A indexação do somatório, que é através dos índices auxiliares, e depois a função matemática desse somatório. Então, se eu escrever aqui, usei os índices auxiliares I e J, e estou dizendo que eles estão dentro de programas, depois que eu terminei a parte de indexação, aí eu dou 2 pontos para ele pular para a parte da função matemática do somatório. Então, dei 2 pontos, estou na parte da função. A função é um somatório, é uma ponderação dos tempos que eu tenho. Então, é relacionar a variável que diz se I precede J, né, 0, 1, e se ela foi ativada, ela precisa computar o tempo que leva para trocar do I para o J. O tempo que leva para trocar do I para o J é o parâmetro tempo IJ. A gente já declarou lá que está em programas. Só que dessa vez, na FO, a gente vai dizer quem é I e quem é J, porque pode haver uma série de relações entre I e J que a gente vai dizer nessa parte aqui. Eu escrevi esse monte de baboseira aqui. Sempre lembrando que tem que ter a vírgula. Então, podem ter algumas relações aqui. Pode ser um I maior que J. Pode ser um I maior ou igual a J. Ou pode ser um I dentro de um intervalo, né? Por exemplo, um I maior que 2. Então, essas relações podem ser escritas nessa parte do somatório. Então, aqui a gente escreveu a FO. A gente calcula os tempos de troca aqui, através de parâmetro tempo vezes a variável binária x e j. Depois que a gente termina a parte da função, a gente terminou o somatório. Se terminou, fecha chaves. Aí faz a indicação que a direção é de minimização. E pula a linha, que é o ponto e vírgula. Aí a gente vai para as restrições, que é as constraints. Aí nesse problema, a gente precisa saber quem é predecessor imediato de quem e quem é sucessor imediato de quem. Então, imaginem o seguinte, eu preciso de uma sequência. Então, pensem na sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sequência só vai fazer sentido nessa ordem se do índice 1 até o índice 5, eu souber quem está antes de mim e quem está depois de mim. Tá? Porque o 0 e o 6 aqui, eles são vértices artificiais que o valor 0 é a partida, é o início. Então, eu começo aqui, né, 0. Só para indicar que quem está depois do 0 é a primeira tarefa. E o 6 indica a última tarefa, que no caso não pode ser o 6, é quem vem antes do 6, que é o 5 na nossa sequência. Né? Na nossa sequência, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esqueçam o 0, esqueçam o 6. Eu preciso saber, entre 1 e 5, quem está vindo antes de mim, quem está vindo depois de mim. Que aí eu consigo colocar a sequência certinha. Então, quem vem antes de mim, quem vem depois de mim, aí eu olho para o próximo, quem vem antes de mim, quem vem depois de mim, olho para o próximo, quem vem antes de mim, quem vem depois de mim, até do início até o fim. Aí eu consigo construir uma ordem, né? Que nesse caso eu dei o exemplo mais simples, que é a ordem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde o 0 indica, nessa ordem, que a primeira tarefa é o 1, e o 6 indica que a última tarefa é a tarefa 5. Só que pode ter uma sequência qualquer dentro
desses pontos 0 e 6. Aí como que a gente faz para computar isso? É saber quem vem antes e quem vem depois. Ou seja, saber quem é o predecessor imediato da minha tarefa e quem é o sucessor imediato da minha tarefa. Então, aqui, em predecessor, ele está fazendo uma soma das variáveis x e j, que a soma delas dá 1. E de sucessores também, a soma dá 1. Só que aqui a gente faz uma troca de quem a gente está analisando. Então, basicamente, é como se eu estivesse colocando as variáveis x e j num somatório igual a 1. Só que tem uma leve diferença para determinar quem é predecessor e quem é sucessor. Em um, a gente está olhando para o j do x e j, e na outra a gente está olhando para o i do x e j. Então, ou seja, em um a gente vai travar no j e vai percorrer cada índice i, que não pode ser 0, não pode ser 6 e não pode ser j. E para o sucessor, a gente vai travar no i e vai ver do i quem está vindo depois, né? E o i não pode ser 0, não pode ser j, não pode ser 0, não pode ser 6 e não pode ser j, né? Porque o i tem que ser diferente de j, porque uma tarefa não precede nem sucede ela mesma. Então, essas relações que eu havia dito antes, elas vão entrar nas restrições. Aí, como que a gente constrói uma restrição? A gente dá um nome para ela. Então, dei o nome aqui, predecessor. Para iniciar a restrição, abre chaves. Abrir chaves, preciso dizer em qual índice essa variável... perdão. Eu preciso dizer em qual índice essa restrição varia. Aí, agora, como é que isso significa? Como é que uma restrição varia? A gente vai ter uma variação no somatório, que é o que a gente costuma fazer mais... É o que vocês viram com mais frequência, num somatório de uma restrição. Então, por exemplo, se eu estou fazendo lá, deixa eu escrever aqui, estou fazendo x11 mais x12 mais x13 mais x14. Eu posso, igual a 1. Eu posso reescrever essa restrição num somatório, né? Aí a gente vai ver quem está variando no somatório, né? Quem está variando no somatório? É 1, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Quem está variando é o J aqui, né? Se, por exemplo, fosse X e J. Se fosse X e J, eu tenho essa restrição aqui. Então, o primeiro índice é I, o segundo é J. Então, se eu a generalizasse, seria um somatório, um sum, do meu índice. Se eu disse que é o J, que está variando no somatório, é J. Então, J em algum conjunto. E eu estou dizendo que o X e J está variando. E ele é igual a 1. A soma é em X e J e ela é igual a 1. Faltou fechar as chaves aqui. Então, ao detectar o somatório, né, e saber quem varia no somatório, isso é só uma parte da restrição, né? Que se a gente olhar para isso aqui é só uma restrição. Então, só uma restrição, não tem nada variando na restrição. Mas se, ao invés disso,
eu tivesse na linha de baixo x21 mais x22 mais x23 mais x24 igual a 1, aí agora eu já sei aonde o somatório está variando, aqui ele continua variando no J, seria a mesma lógica aqui. Só que agora, isso aqui, essas duas restrições agora, elas são o que a gente chama de conjunto de restrições. Porque olha como elas são extremamente parecidas, né? A única coisa que está faltando para generalizar essas duas restrições é saber em qual índice essa restrição varia nesse conjunto. Então, se eu conseguir detectar quem está variando na restrição, eu posso reescrever como na forma de cima aqui, de predecessor. E, ora, se o J varia no somatório, o que não está variando no somatório está variando na restrição, né? Ou seja, ao invés de escrever essa restrição múltiplas vezes, eu vou aproveitar essa parte do somatório, que é basicamente o que está escrito na linha de cima até aqui. Não, o somatório em I, em programas e tal, é x e j e é igual a 1. Só que eu preciso dizer aonde que a minha restrição varia. Aí, ao invés de reescrever essa restrição várias vezes, eu vou escrever ela em uma única linha e dizendo aonde que o conjunto de restrições varia. Ou seja, ela está para todo J. Aqui era como se eu escrevesse assim, esse somatório tal para todo J em programas, por exemplo. Se fosse em linguagem matemática, né? Seria essa restrição aqui. Deixa eu trocar. Seria isso aqui. Seria o somatório de J no conjunto J. Não, peraí. J em conjunto J para todo I em programas. Seria assim que a gente basicamente iria escrever ele em linguagem matemática, né? Isso aqui é em linguagem matemática. Só que o software não entende isso. Ele não entende isso aqui, nem entende isso aqui. Ele só vai... Espera aí que está picotando aqui. Só um minuto. Tá, foi. Deixa eu voltar. Ele não entende essas partes aqui. O que ele entende é, sabendo aonde que a restrição varia, que é esse para todo I. Se é para todo I, eu vou colocar na sequência dele I. Então, ó, a restrição ela está variando no índice I, o índice I ele está no conjunto programas. Aí eu já sei aonde a minha restrição varia. Aí eu vou para dentro da restrição agora, que é o somatório, né? Que é escrever isso aqui em termos que o software entenda, que agora é isso aqui. Ao invés de x1 mais x12 mais x13 mais x14, ele vai ser o somatório, né, o sum de j em conjunto qualquer, seguindo essa função matemática, x e j igual a 1. Agora vamos para a releitura dele lá. Essa é a interpretação, vamos reler lá. Então, no predecessor, no conjunto de restrições predecessores, eu estou com o meu conjunto de restrição todo genérico, né? Eu sei aonde que a restrição varia e sei aonde que o meu somatório varia.
Em predecessores, eu estou olhando para o J do X e J e ele está travado nas restrições, né? Eu olho cada J em uma restrição. Aí eu pulo para a próxima restrição, eu vou para o próximo J, e para o próximo J, e para o próximo J. Só que aqui o J ele não pode ser o J inicial, nem pode ser o J final. Então, eu estou colocando, além de dizer que o J está no conjunto de programas, eu digo que ele não pode ser 0, né? Ele é maior que 0 e menor que 6. Então, aqui ele está excluindo o 0 e o 6. Aí, daqui eu estou saindo da indexação das restrições e estou indo para dentro da função de cada restrição. Então, primeiro eu fiz a indexação do conjunto de restrições, aí depois eu vou para a parte generalizada da função dela, que é isso tudo aqui. Aí, qual função está dentro da minha restrição? A função que eu tenho é de um somatório da variável x e j igual a 1. Então, eu vou escrever primeiro a parte do somatório, que só diz respeito à variável x e j. Aí, depois dela, eu continuo a minha função matemática para aquela restrição, que é simplesmente dizer que aquela soma é igual a 1. Mas para dentro da soma, a gente vai dizer de novo, dentro do somatório, qual o índice que está variando no somatório, dentro do somatório, que aqui é o I, ou seja, o índice I está variando no somatório, dentro de programas, e o I ele não pode ser igual a J, porque eu não posso preceder a mesma tarefa, né? A tarefa I não pode preceder ela mesma. E aqui poderia colocar também, está entre 0, está entre ser maior que 0 e menor que 6. Mas aqui ele já funciona porque o J já é maior que 0. Talvez essa parte aqui nem fosse necessária, apenas essa aqui. No caso, I diferente de J. Aí como que é o sinal de diferente aqui? Nessa ordem, menor que, maior que. É como se fosse diferente aqui, já que não tem um símbolo diferente. A gente colocou a cada conjunto que está no nosso somatório, a gente escreve a função que está dentro do somatório. E para o somatório é apenas a soma das variáveis x e j. Então, basta colocar depois do ponto e vírgula a variável x e j. Que aqui eu estou dizendo que eu estou somando, a marcação em azul, eu estou somando as variáveis x e j, né? Travados no j, eu estou somando no índice i, né? Para cada j, eu estou fazendo um somatório em i, que é igual a 1. Ele continua aqui, depois do somatório. Quer dizer, eu encerrei a parte do somatório com a chave aqui, eu fecho chave, continuo a minha restrição, que é igual a 1. Aí eu dou essa marcação de fechamento, que em algumas versões ela é antes, em algumas é depois, tá? Mas eu acho que tanto faz para as versões novas, pode ser aqui ou pode ser aqui. E se eu terminei a minha restrição, eu fecho o meu conjunto de restrições fechando chave. Se faltar qualquer chavezinha dessa aqui, ele reclama, tá? Então, por exemplo, se eu apagar aqui, salvei, executei, ele vai dar o erro lá. E está dando o erro na linha seguinte, né? Porque eu não fechei
algum elemento, ele entende que está faltando coisa para se escrever aqui ainda. Então, como está faltando, aí ele vai para a próxima. Aí, ele vai para a próxima e começa a ler uma série de elementos que não deveriam estar aqui. Aí ele acha que o erro está na linha 22, mas o erro está na de cima porque faltou o fechamento da chave aqui. E qualquer chavezinha que falte, ele vai acusar esse erro. Então, fui lá. Garanti que eu só tenho um predecessor, né? Cada J só vai ter um predecessor. E cada I aqui só vai ter um sucessor. Então, ao invés agora da restrição variar no J, ela vai variar no I, que é o análogo a dizer que eu estou travando no I aqui, né? Para variar, para o conjunto de restrições variar no I, significa que eu estou repetindo aquela restrição para todo o I, nessa de sucessor aqui. Então, para o meu índice I dentro de programas, e o I não pode ser 0, não pode ser 6, né? Ele é maior que 0 e menor que 6, aí eu já disse aonde que o meu conjunto de restrições varia. Aí eu pulo, ó, com os 2 pontos, para a escrita da minha função do meu conjunto de restrições. Só que aí dentro dela eu faço um somatório das variáveis x e j, agora travadas no i e variando no j, onde a soma delas é igual a 1. Né? Isso significa dizer que cada x e j só vai ter um sucessor e só vai ter um predecessor. Para a gente montar aquela linha, né? Por exemplo, a linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de maneira que entre 1 e 5 eu só tenha um predecessor e um sucessor. Aí a gente vai lá, se agora está travado no i e o somatório variando no j, eu vou dizer que eu tenho um somatório, sum, vou abrir as chaves, vou dizer qual índice está variando para esse somatório, que é o índice j, e dizer aonde esse índice j está atrelado, né, ao conjunto programas. E eu tenho algumas restrições adicionais aqui, exclusivas do somatório, tá? Não é restrição da forma que a gente escreve, não. São a quais números, né, a quais elementos dentro do conjunto programas que o J vai poder assumir ou não. Então, eu dei a vírgula, indicando que eu tenho opções extras dentro desse somatório, que é o J maior que 0 e o J diferente de I. Que eu acredito que apenas o J diferente de I aqui ele já resolva, por causa da parte I maior que 0 e menor que 6 aqui. Aí pronto, terminei no J diferente de I, eu posso sair da parte de atribuição dos índices dentro do somatório e vou para a parte da função matemática dentro do somatório, que é somar as variáveis x e j. Então, basta simplesmente colocar aqui x indexado a i e a j, e eu fecho minha chave do somatório. Então, escrevi meu somatório das variáveis x e j. Só que a restrição continua, que é o somatório de x e j igual a 1. Aí eu escrevo lá igual a 1. Eu posso fechar a minha chave do conjunto de restrições. Aí a gente montou cada elemento que precisa constar na tarefa de vocês. Aí, feito isso, vai lá em salvar, tem o save aqui, e pode executar. O executar é o solve nesse índicezinho que eu tô passando por cima agora. Aí eu dou o solve, se não tiver erro nenhum de compilação, tá? Se não tiver erro
de algum elemento que o software não entenda, tá? Que ainda assim pode ter erro. Por exemplo, nesse problema tem um erro que eu copiei, eu apaguei uma linha dos dados aqui, que essa resposta não vai fazer sentido. Eu vou ter que procurar outro backup lá. Mas esse problema, ele estaria sendo executado corretamente, mas a resposta dele não faz sentido porque tem uma linha faltando, tem uma linha sem dados corretos aqui. Então, ele vai executar sem problemas e vai dar uma resposta. Só basta saber se essa resposta faz sentido. Aí, como eu já sei que não vai fazer sentido, né? Porque eu coloquei qualquer valor aqui, só vamos considerar as abas dele para ver como que ele funciona. A primeira aba é o problema que a gente escreveu, tem as saídas aqui, o output, mas ele dá uma série de informações que a gente não usa muito. Aqui está dando o resolvedor, tá vendo? É o CBC. CBC é o Branch and Cut. Então, esse é o default mesmo. E ele dá algumas respostas aqui. O valor da FO em 1030, número de iterações e tal, mas a gente não pede análise desses resultados, não. E a aba Solution, que aí sim ele responde para a gente cada valor das nossas variáveis para esse problema, que aí sim vale a pena analisar para ver se não teve nenhuma resposta muito louca, né? Algumas variáveis que não deveriam ser ativadas e estão sendo ativadas, ou uma FO de um tamanho muito superior à ordem dos parâmetros que a gente colocou. Então, é uma análise sutil aqui para ver se o problema está fazendo sentido, tá? As variáveis binárias vão vir com tipo B aqui. A atividade é 0 ou 1, já que são binários. E aqui, nessa resposta, como a gente colocou essa primeira linha de display non-zeros, ela só vai dar os valores das variáveis que não foram zero. Isso é bom quando a gente tem muitas variáveis, que não é o caso desse problema. Então, eu vou comentar ela aqui. Vou rodar de novo. E aí vocês vão ver a resposta por completo, tá vendo? Agora a gente tem todas as variáveis do problema, com cada valor dela, 0 ou 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Para indicar qual a sequência que foi usada. Agora vamos voltar para a resposta simples ali e ver qual sequência que ele deu. A sequência que ele deu foi a sequência que ele deu foi 1 para 3, 2 para 1, então volta, então é 2, 1, 3, 2, 1, 3 e 3, 2. Então, a sequência aqui foi 2, 1, 3 e formou um ciclo aqui. E depois 4 e 5. Isso aqui não pode acontecer, tá? Porque a gente era para ter uma sequência exata, começando em um e terminando em outro, de tamanho, considerando o tamanho do número de programas que a gente tem, que eram 5. Eram 5? 5. Então, a ordem aqui tinha que começar em um e terminar em outro sem formar ciclos. Então, aqui, apesar de a gente ter um dado que não fez sentido, a resposta ela ainda está fazendo algum sentido, mesmo com
os dados errados, mas isso aqui indica que a gente precisa de mais uma restrição, que é a restrição que a gente chama de eliminação de subciclos. Isso aqui não pode acontecer. Só que isso a gente vê com calma depois em outra tutoria, porque é uma restrição adicional aqui. A gente pode fazer de duas formas, acho que uma o software não entende, a outra é com ativação ou não de restrições. Mas é ok. Isso cobre tudo que vocês precisam fazer para a tarefa AD2, né? Que é basicamente entender como que esse software funciona, né? Os elementos que ele precisa, os elementos que precisam ser colocados para que ele entenda a formulação do papel no compilador dele, que foi isso que a gente viu aqui, e que vocês tenham alguma sensibilidade na hora da resposta para ver se ela faz sentido, tá? Para que aí vocês possam fazer as alterações ou perguntar, olha, deu uma resposta aqui que eu não estou muito confiante, será que é isso mesmo? Então, isso a gente vai dando dicas ao longo da execução dela. Ok? Agora, deixa eu ver se eu tenho a versão correta disso aqui, porque eu apaguei. Quem tinha perguntado foi a Andresa, né? Nossa, deu para esclarecer bem. Muito obrigada.